Investir com poucos recursos pode parecer pouco significativo à primeira vista, mas é justamente o contrário. Cada pequeno valor aplicado é um tijolo na construção de um futuro mais confortável e seguro. O hábito de investir, mesmo com quantias modestas, desenvolve disciplina financeira e mostra que o tempo é um aliado poderoso. Mais do que multiplicar dinheiro, investir é uma forma de cuidar de si mesmo e daquilo que se deseja lá na frente. Tranquilidade, liberdade e escolhas. Começar pequeno é muito melhor do que não começar. O Entre Assuntos está no ar para falar sobre como investir com pouco dinheiro. Para falar mais sobre investimentos, eu recebo aqui o Thiago Rocha, que é sócio e assessor comercial da Start. Seja muito bem-vindo ao Entre Assuntos e à Opinião CE, Thiago. Muito obrigado e obrigado pelo convite. Olha, esse assunto investimentos, ele é instigador, né? Ele desperta a curiosidade tanto de quem já transita nesse meio, como de quem tem curiosidade, pretende aí fazer um investimento e não sabe como, né? Então, eu queria que a gente começasse justamente trazendo isso. Como é que se pode investir com pouco dinheiro, com uma reserva razoável? Todo mundo pode investir? Sim, respondendo de maneira objetiva, sim, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que falar é desmistificar os investimentos. Muita gente acha que investimentos é só para quem tem muito dinheiro, só para quem é milionário, só quem é super empresário, mas não, né? Hoje, com R$30 é possível já fazer aplicações, né? E aí é um problema estrutural que a gente tem no país, né? Que não se fala de investimentos. Não importa qual escola, qual colégio você estudou, seja na pública ou no privado, não se fala disso, né? Recentemente até isso tem mudado, mas o importante é você saber quanto você gasta, quanto você ganha, né? E, por mais óbvio que isso pareça ser, né? Muita gente não faz essa conta, né? Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto? Muita gente, né, não tem esse número, literalmente não tem esse número. Então, hoje, a facilidade dos investimentos ela é muito maior do que alguns anos atrás, né? E assim, o primeiro passo é você ter uma noção de quanto que você está gastando. É pegar papel e caneta, né? Saber quanto estou gastando no aluguel, quanto que eu estou gastando na conta de energia, no iFood, né? Que aí vão surgindo as despesas ali que a gente acha que é pouco, mas de pouquinho em pouquinho vai se tornando despesa muito alta. E tendo isso feito, daí a gente vai saber quanto que está sobrando no mês, né? E aí muita gente se surpreende que não está sobrando nada, né? Mas tendo isso feito, você consegue começar a se planejar para, ok, eu estou gastando muito nisso, vou tentar economizar, né? E assim, o mais importante dos investimentos é você começar a investir, né? Quanto mais cedo você começa, mais cedo você começa a notar os retornos, né, dos investimentos. Pela sua fala, dá para observar claramente que um itemzinho chamado educação financeira, ele precisa existir, né? Precisa existir na vida das pessoas e começar muito cedo mesmo, até na infância, na escola. Se falar sobre isso seria um passo até anterior ao próprio investimento, despertar nas pessoas essa consciência de que, olha, eu preciso me organizar financeiramente com o mínimo que eu possa ter. Exatamente, é esse o passo, né? E um exemplo muito claro é o próprio Warren Buffett, né? Que muita gente conhece, é um investidor bilionário, é uma das pessoas mais ricas do mundo, e metade do patrimônio dele, né? Na verdade, 90% do patrimônio dele, ele construiu após os 50 anos. Ele começou a investir, entre aspas, né? Com 9 anos de idade. 10 anos de idade, que ele vendia tampinha de Coca-Cola nos Estados Unidos. Então, como ele tem um tempo a favor dele, ele conseguiu construir esse patrimônio, né? Se ele tivesse começado a investir só quando tivesse grandes montantes, né, que foi o que a gente começou conversando, ele não teria acumulado o patrimônio que ele construiu. E, assim, até de fazer uma pergunta, né? Imagina duas pessoas
uma pessoa, vou colocar duas pessoas que vão investir o mesmo valor. Uma pessoa que começou a investir hoje R$1.000 todo mês. E ela vai fazer isso por 20 anos. E outra pessoa vai falar assim, não, eu não tenho muito dinheiro agora, eu só vou começar a investir daqui 10 anos. Mas eu vou aportar R$2.000 por mês. Muita gente vai pensar que a outra pessoa, no final desses, todos esses anos, vai achar que vai ter mais dinheiro, mas não. A pessoa que esperou 10 anos para investir mais, ela vai acumular mais ou menos R$450.000 nesses 10 anos que ela acumulou R$2.000 por mês, com rentabilidade. Mas a pessoa que começou hoje a investir R$1.000, ela já chega próximo do primeiro milhão dela. Nossa! E é justamente por causa do tempo, né? E eu sempre digo para todas as pessoas que eu atendo, né, como clientes investidores, o que vai deixar as pessoas com um investimento alto, né, um portfólio bom, não é o investimento, é o trabalho. Né? É você ter o controle que eu disse no início, de você saber quanto que gasta e sempre que ganhar um recurso, o salário do mês, você sobrar alguma coisa, né? Você separar algum investimento. Então, eu trago esse exemplo sempre para mostrar que o que importa não é a rentabilidade, não vai ser quanto que você aporta, né? É a regularidade. Seja com R$100 todo mês, seja com 1.000, seja com 5.000, o importante é começar. Que aí é muito melhor você errar, se for errar com pouco, né? Do que lá na frente, estou estável financeiramente, consigo aportar um valor maior, mas aí vai errar, né? Então é melhor errar com pouco do que com um recurso maior. Tiago, dito isso, eu me conscientizei, eu consegui me organizar minimamente, com pequena reserva que seja para fazer esse investimento, e aí vem o passo seguinte: onde investir e como investir? Pronto, ótima pergunta. Onde investir, né? E eu vou trazer aqui a analogia da academia, né? Quando você vai iniciar na academia, você não começa com os pesos mais altos, né? Você vai começar com pesos leves, né? Se acostumar, né? O músculo não está acostumado a você fazer aqueles exercícios mais fortes, né? Mais pesados. Então você vai iniciar no básico, né? O que é o básico? É renda fixa. Tá? Renda fixa, como o nome diz, é uma renda que ela é fixa e você sabe quanto que vai receber, né? E aí outro mito que se fala muito, né? Por falta dessa educação financeira que a gente tem no país. Muita gente ainda acha que investimento é bolsa. Não é bolsa, tá? Bolsa é uma porçãozinha dos investimentos, né? E na renda fixa, no Brasil, pela situação que a gente vive, a gente não precisa correr muito risco para ter uma rentabilidade, né? Hoje, eu não vou falar o tecnês aqui, né, para não afastar o público, mas hoje a nossa referência é a taxa Selic. A taxa Selic, ela rende hoje 14,75% ao ano. Então, se eu aplico R$1.000 hoje em um ativo que renda Selic, ele vai me pagar 14,75%. Isso é maravilhoso, tá? Você não está correndo risco quase que zero, né? O risco é quase zero. E você consegue ter uma rentabilidade, né? Então, e de pouquinho em pouquinho, você acumulando recursos, você começa a formar esse patrimônio, né? E ter essa estabilidade financeira, né? E até, assim, vão ter várias opções, mas como eu falei, é interessante começar pelo básico, para aí começar a tirar as dúvidas, né? E, assim, você se adequar ao mercado, né? Porque o mercado é muito dinâmico. E até um ponto que eu esqueci de falar no início, que é uma pergunta importante, é o porquê de investir, né? E eu pergunto isso para muita gente, muito investidor, e muita gente não tem essa resposta na ponta da língua, né? E eu diria que são duas respostas, né? Dois motivos principais. O primeiro é para a gente ganhar da inflação, né? Inflação, o que é? É a gente
o nosso dinheiro perdeu o poder de compra. Sim. Né? Eu lembro que quando eu me formei, existia ainda carro popular, né? Um carro popular era 15 mil reais, 20 mil reais. Hoje não tem mais carro popular. O que é isso? É a inflação. Né? Se a gente fosse no supermercado 10 anos atrás, com 100 reais, a gente enchia o carrinho. Né? Hoje não enche mais. Isso é justamente o nosso dinheiro perdendo o poder de compra, que é a inflação. Então a gente tem que investir para ganhar dessa inflação. Porque quem não investe vai ficar atrás, vai perder esse Vai poder só de compra. perder, com Exatamente. E o segundo motivo é para a gente justamente acumular uma reserva financeira. A gente não vai trabalhar para sempre, né? Em algum momento a gente tem que se aposentar, vai se aposentar não só por aptidão mental e física, e a gente tem que acumular esse recurso para não depender só de INSS. Às vezes o INSS não é suficiente para suprir as nossas necessidades. Né? Exatamente. A gente costuma ver situações assim bem emblemáticas de pessoas que passam a vida trabalhando, ganhando X, se aposenta e vai ganhar ali 1/3 daquilo, Exatamente. no momento em que você mais precisa de recursos, né, para saúde, enfim, tratamentos. Exatamente. E é uma conta, é justamente esse ponto que você vem tocando. O dinheiro vai perdendo esse valor. Exatamente. Em quantidade e em valor mesmo de mercado. Exatamente. E até um ponto desse do INSS, a Anbima, que é o órgão que regula os investimentos no Brasil, ela faz anualmente o raio-x da Anbima. Ele é um documento público, tá? Qualquer um pode dar uma pesquisa na internet. E ele faz uma pesquisa a nível Brasil de vários indicadores. Um deles é qual a expectativa do investidor de aposentadoria, em que ele vai depender. E hoje, de quem investe, cerca de metade da população pretende não depender do INSS. Mas para quem já se aposentou, 90% depende do INSS. Ou seja, não se planejou para isso. É um retrato bem do que a gente tem conversado desde o início, né? Exatamente. Não há esse ainda... Agora acho que até mais, né, Tiago? As pessoas, de uma certa forma, era a próxima pergunta que eu iria te trazer, a gente falou aqui de o porquê de investir e colocamos aí a situação até de uma terceira idade, você tem uma tranquilidade lá na frente. Mas já existe uma parcela, acredito que pequena ainda do público, mas que deve crescer com esse despertar para a educação financeira, que é de investir desde quando a criança está ali, até na barriga. Engravidei, comecei a fazer ali uma reserva para o meu filho. E isso é algo que é real, porque aí você pode trazer esse perfil que você colocou de um pequeno investimento a um grande espaço, dentro de um grande espaço de tempo, que vai trazer um resultado. E aí tem investimentos até específicos, né? Educa Mais, que você faz já com aquele propósito específico de uma reserva para aquele fim. Fala um pouco sobre esses investimentos. Vão ter várias opções, tá? Desde aplicações que lhe protegem da inflação diretamente, que elas rendem o IPCA, que é o indicador medido pelo IBGE, que é a inflação mensal, tá? Até investimentos atrelados à Selic, tá? Então, exemplos aqui, né? Existe a previdência privada, que ela tem algumas vantagens, não só de imposto, que você, com o passar desse longo prazo, né, longo tempo, você vai chegar à menor alíquota de imposto que existe, que é de 10%. Né? O Tesouro Direto, que é a plataforma do Brasil de emissão de títulos públicos, né? Ela teve essa iniciativa recente de alguns títulos, que é o Educa Mais e o Renda Mais. Né? O Educa Mais, ele é mais focado para, por exemplo, eu tenho meu filho, eu quero fazer aplicações para me planejar para pagar a faculdade dele no futuro. Então você consegue fazer essas aplicações e consegue até na própria plataforma fazer simulações de quanto que eu preciso aportar por mês, qual a taxa que eu vou pagar e quanto que eu vou receber lá na frente, quando meu filho tiver com 18, 19 anos. E também, né, tem o Renda Mais, que é justamente se planejando para a aposentadoria. Você também consegue colocar lá na plataforma um simulador com qual a idade que eu quero me aposentar e qual é a renda que eu quero ter. Né? Vão existir outras opções, tá?
onde você consegue ter algumas vantagens em relação a imposto, tá? E você tem até mais flexibilidade, né? Não vão ser as únicas opções, mas a orientação que eu dou é procurar um profissional certificado, tá? Que possa lhe orientar. Por quê? Hoje a gente vive na era do YouTube, né? Da internet. E literalmente qualquer um pode postar um vídeo no YouTube. E eu falo isso porque eu vejo muito investidor tomando como referência pessoas que não são referência, tá? Então, hoje a própria Ambima, que foi o órgão que eu acabei de citar, ela tem um documento validando os YouTubers, né? Que é o nome que o pessoal usa. Pessoas que realmente são certificadas, têm certificados para falar sobre aquele assunto, né? E realmente a gente pode tomar como referência. Então, o investidor que está escutando, né, muito cuidado em pesquisas de internet para realmente escutar pessoas que realmente saibam do assunto, são certificadas e entendem do assunto, né? E não tem nenhum viés para algum curso que estão querendo vender para você. Esse ponto que você tocou é muito importante, porque a gente está tratando aqui de uma educação mesmo financeira, né? Então, quando a gente fala lá no início que muita gente não investe porque acha que tem que ter muito dinheiro para isso, tem que ter dinheiro sobrando para poder investir e que as contas no mês já não fecham ali. E aí, às vezes, e muitas vezes, essas mesmas pessoas caem nas pegadinhas de internet. Tipo, você vai investir pouquinho aqui e vai ganhar, e aí vem aquela coisa fantasiosa e enganosa do dinheiro fácil e rápido, colocando pouco. Só que aí você vai perder o pouco. Enfim, fala um pouco, é importante a gente alertar as pessoas sobre isso, de você buscar canais que, de fato, sejam sérios, empresas especializadas, pessoas credenciadas para te dar a informação correta. Exatamente. Assim, lá no escritório a gente já falei com algumas pessoas, né, que ligaram para lá, Thiago, entrei aqui fez uma ligação aqui para uma pessoa, mandei dinheiro e o cara não tá, realmente faltou ali um pouco de atenção, né, em saber em quem que você tá transferindo seu dinheiro, né, porque o dinheiro é o que já é difícil juntar, né, na situação que a gente tem econômica do país. Então você tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo com o seu dinheiro, né? E até outro dado, fiz questão de dar uma olhada nesse raio-x antes de vir para cá. Outro indicador que eu achei interessante hoje 60% da população sofre de estresse financeiro por causa de dívidas, né? E assim, sempre que se promete altos retornos, desconfie, né? Porque se fosse fácil, tava todo mundo investindo. Lá. Né? Tava todo mundo investindo. Mas não é fácil, né? O difícil é como a gente começou a estar tratando toda a conversa. O difícil é todo mês ter uma regularidade dos aportes, né? A consistência desses aportes. Então, sempre que você aparecer para você na internet ou um amigo dizendo que eu tive lucro tal em tal coisa, desconfie, porque provavelmente não é coisa boa, né? O que vai, de novo, vou repetir mais uma vez, o que vai fazer com que você junte patrimônio, acumule patrimônio, é essa regularidade de todo mês. Já não separou uma parcela para a conta de água, energia, do aluguel, do iFood? Você vai separar uma parcela para o seu eu do futuro, né? Se você se preocupa com o seu eu do futuro, né, com a sua aposentadoria, seleciona um percentual para ele, né? Porque se você não selecionar, ele vai ficar desatendido, né? E talvez você se frustre. Agora, dentro do que você colocou sobre os investimentos, né, os mais comuns, os que estão mais dentro do mercado, os mais até acessíveis para a maior parte da população, sempre que se investe, que se coloca dinheiro, você fica ali, meu Deus, será que eu vou perder? Será que eu vou ganhar? Tem umas variações no mercado de investimentos que precisa até, inclusive, nesse momento, de ter um olhar profissional. Porque muitas vezes você investiu ali, nossa, está em baixa, eu estou perdendo dinheiro, quando na verdade, se você quer comprar, você vai ganhar. Então tem essas situações que eu queria que você falasse um pouco, aí já conversando
com as pessoas que já estão inseridas aí nesse meio, estão começando e querem mais informações sobre essa segurança de investimento? Pronto, vamos lá. Então, eu acho que faz sentido a gente dividir em duas áreas, né? Como eu sugeri, para quem está iniciando a renda fixa, de aqui eu vou dar exemplos, tá? Tem os exemplos do Tesouro que a gente comentou. Seguro, né, o Tesouro? Os títulos públicos são seguros. A nível de risco, é o mais seguro que tem. Porque não existe o que a gente chama do risco do crédito, né? Se eu empresto o meu dinheiro para um amigo meu, qual que é o risco? O risco é ele não pagar. O Tesouro, não existe esse risco, em teoria. Por quê? O governo, literalmente, ele imprime moeda. Né? Sim. A gente viu isso recente na pandemia. A população estava passando dificuldade e o governo deu um auxílio. Ele literalmente imprimiu real. Né? Então, por mais que eu empreste esse dinheiro para o governo e ele não tenha o dinheiro para pagar lá na frente, ele vai imprimir esse dinheiro para pagar o Thiago. Tá? Então, é o mais seguro que existe. Então, não tem problema. Você só tem que atentar para investir em título que rende Selic, porque vão ter outros investimentos do Tesouro que vão ter volatilidade e vão ter risco de mercado. Ou seja, eles vão variar de acordo com o mercado. Então, se for investir no Tesouro, invista no Tesouro Selic, que aí ele vai render a Selic, né? Que foi o que a gente comentou, que está rendendo 14,75% ao ano. Outras opções de renda fixa, com segurança, CDB. CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Esse é o mais acessível para todo mundo. Qualquer plataforma de banco você vai ter acesso. Só tem que ter cuidado para aplicar em CDBs que rendam pelo menos 100% do CDI para justamente garantir que você está ganhando da inflação. Vai existir também a opção de alguns fundos de renda fixa. Aí é interessante tomar cuidado de olhar um pouco para a rentabilidade desse fundo, se ele é consistente, né, se ele realmente ganha do CDI. Agora, respondendo a sua pergunta sobre variações de mercado, aí a gente vai para o segmento 2, que seria a renda variável. Renda variável, aí exige mais conhecimento do investidor, mais familiaridade com os investimentos. E ele tem que estar ciente que a renda variável vai variar de acordo com o mercado. Né? Então, às vezes você encontrou uma ação, uma empresa que você adora, né? E por mais que ela entregue resultados, o que vai ditar a cotação dela lá na tela é o mercado. Né? Dá o exemplo aqui de Google. Né? O Google, todo mundo dá um Google hoje, né? Para pesquisar qualquer coisa na internet. Mas, por causa de condições macroeconômicas lá dos Estados Unidos, é uma ação que tem caído. Né? Significa que o Google vai quebrar? Não vai. Né? É uma das maiores empresas do mundo. Ela vale mais de $1 trilhão de dólares. Né? Então, é muito se atentar a se perguntar por que aquela ação está caindo, né? Aquele ativo de renda variável está caindo, e se perguntar se é problema da empresa ou é problema do macroeconômico. Né? Mas, assim, aí cabe muito a nossa profissão de assessoria, né, de assessor, de acompanhar esse mercado. Porque, assim, se eu vou construir uma casa, um prédio, eu contrato engenheiro. Se eu quero responder ou fazer um processo, eu contrato advogado. E o que muita gente faz hoje, eu quero investir, eu vou no YouTube. É verdade. Né? Mas não, aí cabe a nós, assessores, enquanto você trabalha, enquanto você faz dinheiro, que é o que você sabe fazer, a gente está acompanhando o mercado para lhe auxiliar, lhe assessorar nessa escolha desses ativos. Inclusive, eu vejo muita gente tomando risco demais sem precisar. Né? Um ponto inicial / principal que a gente pode falar é você definir qual o seu objetivo. O meu objetivo é com 50 anos, 60 anos me aposentar. Qual é a aposta que eu tenho que fazer mensalmente? Qual a rentabilidade que eu tenho que ter para atingir esse objetivo? Muita gente não faz esse questionamento. Né? Então, primeiro definir o objetivo, porque se você não definir nenhum objetivo, qualquer canto que você chegar, você vai atingir. Né? Então, é importante ter isso definido.
E o trabalho de vocês, ele vem justamente nessa questão de estudar o perfil, né? Eu chego, olha, Tiago, eu tenho tanto, eu imagino que a minha reserva, eu posso investir tanto por mês, eu fiz esse cálculo, e eu queria que você me ajudasse aqui. Então, você vai estudar o perfil dessa pessoa, esses objetivos, e vai entregar para ela algo que seja mais coerente ali com aquela realidade. Inclusive, nos próprios investimentos de maior risco, acompanhar ali, porque acho que é tenso para quem está investindo nessa renda variável, que, poxa, ontem estava tanto, hoje perdi tanto, né? Você nunca enxerga, mas eu já ouvi um investidor que eu conheço dizer que realmente, olha, quando está baixo, para mim é interessante, porque eu quero comprar, então para mim é ótimo. Aí eu, mas como assim? O teu dinheiro está desvalorizado. É uma conta que é difícil de você entender matematicamente falando. Né? Então aí esse trabalho de vocês vem justamente colocar cada coisa em seu lugar, digamos assim. Exatamente. E também alinhar a expectativa, né? E assim, antes da gente investir, um bom ponto da gente também mencionar, a gente não vai investir antes de ter uma reserva de emergência, tá? Então, depois que você definir ali quanto você gasta, quanto você ganha, quanto você vai aportar para o seu eu do futuro, é super assim, importante você ter uma reserva para emergências, tá? Thiago, qual seria esse valor? Não existe um número mágico, tá? Mas se fala muito entre 6 a 12 vezes o seu custo mensal, tá? Então, por que de 6 a 12 vezes? Vai depender muito da sua previsibilidade do seu salário. Se você, por exemplo, é um servidor público, você tem uma previsão maior, né, de quanto você vai receber no mês a mês, e talvez não precisa de uma reserva tão alta, tão grande. Mas se você for um empresário, onde varia muito, né, algumas profissões, você tem uma sazonalidade, né, às vezes tem meses que seu salário é muito alto, tem meses que seu salário é muito baixo, é interessante você ter uma reserva maior. Porque se tiver alguma emergência, você tem que estar numa média. Você tem que estar preparado para aquela emergência. Tiago, agora quando você fala isso, só te interrompendo, tá ligado à questão de que essa minha reserva, ela vai estar em um local onde eu possa mexer. Exatamente. Sem necessariamente ter grandes perdas, é isso? Exatamente. Na verdade, a ideia é não ter perda nenhuma, tá? O objetivo dela é liquidez. Mas ela vai estar investida, essa reserva? Ela vai estar investida, ganhando da inflação, mas o foco dela não vai ser rentabilidade. Entendi. O foco dela vai ser ganhar da inflação, que é o que a gente quer, mas também estar preparado para essa emergência que pode acontecer. Porque muitas vezes você reserva o dinheiro do investimento, mas você não tem uma reserva. A sua reserva é o investimento. Exatamente. Então acaba que se tiver uma eventualidade, uma necessidade, você vai perder dinheiro. Exatamente. E no exemplo que você trouxe, né, do seu amigo investidor que, quando cai eu compro mais, imagina tá caindo e acontece emergência. Sim. A minha irmã mesmo, agora no domingo foi viajar, o pneu furou, né? Vai ter que fazer um orçamento grande para o carro. Então, se ela não tivesse essa reserva de emergência, imagina se ela tivesse só ações, ela ia realizar o prejuízo, aí sim ela iria ter perda. Entendi. Então, a ideia é estar preparado, pegar uma parcela dos seus investimentos e alocar nesses fundos de liquidez, né? Que eles tenham liquidez, você resgata no mesmo dia, está na sua conta e você consegue pagar a eventualidade que você teve, tá? E aí cabe ao nosso papel de separar várias caixinhas no seu portfólio de investimentos, uma caixinha para reserva, uma caixinha aqui para renda fixa, e dependendo do perfil, né, vão ter pessoas com perfil mais conservador, pessoas com perfil moderado, pessoas com perfil mais arrojado, e dependendo desse perfil a gente vai colocar uma caixinha maior para renda variável ou uma caixinha menor. E eu digo assim, que muito dos nossos clientes lá do escritório, eles têm zero de renda variável, né? Como eu falei, a gente vive num país onde que, dependendo do objetivo que você tenha, você não precisa correr risco. Dependendo dos seus aportes também, você não precisa, né? Então, é um ponto importante. Mas, ainda voltando na questão da oportunidade, meu investimento está caindo. Será que faz sentido comprar
ou vou realizar? Aí tem que analisar todo esse parâmetro, né, de se a empresa está bem, analisar os resultados da empresa, se é um problema da empresa ou do mercado, se naquilo que a gente definiu da caixinha de renda variável, ou está a mais ou está para baixo, porque se estiver para baixo, a gente definiu X% da carteira, 5%, 10%, 20%, a gente vai aumentar, né? Se condizer com o objetivo que a gente traçou, a gente vai aumentar. Agora, se estiver acima e for um problema na empresa, aí quem sabe faz sentido realizar, porque a gente não pode se prender que eu fiz aquela aplicação em ativo tal, está caindo 10, 15, 20%. A pergunta que a gente tem que fazer é para frente. Eu vou recuperar esses 10, 15, 20% nessa mesma empresa ou em outro ativo? As coisas mudam, né? A gente teve uma pandemia recente. Muita coisa mudou, os hábitos mudaram. Né? Daí a importância de uma gerência, de alguém que esteja acompanhando, né? Exatamente. Porque eu já ouvi também amigos falando que, olha, você vai investir ali em um investimento de maior risco, digamos assim, investe pouco e esquece. Não fica lá olhando se está subindo. Deixa que alguém acompanhe isso e esquece esse dinheiro. Ele não existe. Porque realmente, psicologicamente, como a gente vive numa estabilidade econômica, financeira, a gente está o tempo todo ali, esse mercado de consumo muito estimulado, né, de você ter. Então, isso mexe realmente como se você fica ali, olha, eu estou perdendo, estou ganhando, isso gera essa tensão, essa ansiedade financeira, emocional mesmo, que lhe tira do eixo até. Sim, sim. E causa esse estresse financeiro que eu mencionei, né? Às vezes, o estresse não vem nem de dívidas, né, mas do mercado mesmo. E como eu falei, é muito por causa da falta de definição desse objetivo, né? Muitas pessoas... Porque depois que você traça o objetivo, é seguir o rumo, né? É seguir o plano de ação que a gente traçou. Não tem muito o que ficar olhando o mercado, né? A gente, querendo ou não, a gente trabalha com um pouco de previsão do futuro. Só que ninguém consegue prever o futuro. O que eu, investidor, consigo controlar? São os meus aportes, né? E aí, a vantagem para quem aporta mensalmente é justamente aportar em todos os cenários, né? Então, se eu aporto mensalmente, eu peguei a baixa lá da pandemia, né, que muita gente achou que o mundo ia acabar, né? Empresas gigantescas, bancos gigantescos, chegaram a cair 30%, 40%. Né? Então, para quem estava aportando mensalmente, pegou toda essa alta de 50% da bolsa, né? Quem tem um perfil mais de renda variável. E quem está aplicando agora, está aplicando a 14,75% ao ano sem risco. Né? Então, de novo, vou reforçar a importância desses aportes regulares, que é o que vai fazer com que você chegue nesse seu objetivo. Tiago, até nessa nossa reta final de conversa, eu queria trazer uma informação assim bem direta, quanto um número. Eu quero começar a investir, mas eu ainda nem sei qual é o meu orçamento, aquela questão que você trouxe no início, eu não sei quanto eu ganho, eu vou ali, entro no cheque especial, saio, uso o cartão de crédito, minha vida financeira está uma bagunça. Mas eu quero me organizar. Então, eu queria que você falasse agora para essas pessoas, que aí creio eu que representem aí uma maioria absoluta da população, por onde eu começo, qual o primeiro passo que eu vou dar, e assim, eu posso, tipo, investir R$10 por mês em alguma coisa? Isso vai me trazer um retorno? Vamos falar de valores mínimos, tá? Valor mínimo que hoje você consegue investir no Brasil, R$40. Com R$40 você compra uma parcela de um título público, tá? Então, não tem desculpa mais para investir, né? Verdade. E, assim, não são valores exorbitantes, né? Hoje, um CDB mesmo, você consegue aplicar no mínimo de R$1.000, né? E você já tem essa rentabilidade de 14,75% ao ano, né? Vão ter aplicações que o mínimo é R$100. E aí, na prática, né, como você perguntou, pega ali o seu banco de familiaridade, né? Fala com o seu gerente, aí vai depender muito da proximidade com o gerente, mas até em uma plataforma digital, e procura lá investimentos, né?
seja um CDB, tomar cuidado com a liquidez, vai estar explicando lá qual que é a liquidez desse investimento. Procure primeiro, né, para quem está iniciando agora, por produtos que tenham liquidez diária, né? Liquidez diária, só para explicar quem não tem familiaridade, o quão fácil eu consigo transformar esse investimento em dinheiro, em reais, né? Então, a liquidez diária você consegue transformar isso no mesmo dia em reais, né? Então, procure na plataforma em que você está familiarizado esses investimentos e comece hoje, né? Porque o investidor, ele é um eterno arrependido, né? Eu brinco com os clientes que se tivesse começado muito tempo atrás, eu teria acumulado muito patrimônio, né? Todo mundo teria, né? Se tivesse começado. Mas o importante é investir, né? Se fosse para resumir aqui, tomar cuidado com promessas de retorno alto, né? Não tenha dívidas caras, tá? Outro indicador lá da Ambima é que hoje 60% da população tem alguma dívida em atraso, né? 15% da população, no ano passado, fez apostas em bets. E metade desses 15% estão com dívidas. Então, primeiro, se organizar financeiramente antes de pensar em investir, acabar com essas dívidas, né, quitar essas dívidas da melhor maneira possível e fazer essa organização financeira, né? Porque às vezes a gente não tem... Eu vou dar o meu exemplo de quando eu iniciei a fazer esse levantamento. Eu achava que gastava X por mês. Eu fui colocar na ponta do papel, eu gastava o dobro. Nossa. Né? E eu sou um cara organizado, para quem me conhece. Então, acredito que quem fizer isso vai se surpreender. Nessa questão do orçamento, tem as pegadinhas, né? Isso. Você falou agora isso, às vezes quando você não anota, você Isso. se perde. A pipoquinha ali na esquina, Exatamente. é o lanchinho. O iFood. Não, é só tanto. E aí, quando você faz o só tanto, 20 vezes por mês. E aí, quando você, nossa, eu gastei isso tudo com um pacotinho de pipoca todo dia, né? Então, assim, essa organização financeira talvez seja aí esse passo realmente inicial. E que deve ser, né, Tiago, trabalhado lá na infância, né? Estimular as crianças a entenderem o que é, como gastar, né, o valor do dinheiro, o valor do trabalho, né? Deixar que a criança possa empreender na medida do possível, entender como se constrói uma relação com o dinheiro. Eu acho que está tudo dentro aí desse escopo. E assim, eu vejo muita gente parcelando muita coisa e sempre só olhando da ótica de cabe no meu salário? Cabe no meu mês a mês? Cabe. Mas aquela parcela para o seu do futuro, onde é que vai ficar? Né? Vai ficar dependendo do INSS? Vai ficar dependendo de outras pessoas, das famílias? Né? Numa situação que alguém queira chegar. Né? Então, é o passo principal, eu diria, de saber quanto que você está gastando e poderia até num segundo passo mais avançado, calcular o percentual de cada linha, né, que você fizer. Qual o percentual? Qual o percentual da minha despesa total que representa o aluguel? Qual que é o percentual de despesa que representa o iFood? Muita gente pode se surpreender. O iFood é fácil, é prático, né? Mas se todo dia você está pedindo iFood ali, com certeza vai ser uma linha representativa na sua despesa. E aí a gente está falando de investimentos iniciais de R$100, de R$30. Então, de pouquinho em pouquinho, você fazendo esse levantamento e vendo ali, pega ali o top 5, top 3 de despesas, será que eu consigo diminuir? Né? Porque se você não conseguir diminuir, você vai ter que aumentar a renda. Né? O que vai ser mais fácil? Não tem mágica, né? E não tem mágica, O que vai ser mais fácil? Você reduzir sua despesa ou, quem sabe, até ter um segundo trabalho? Né? Qual que é aí eu vou falar igual a minha sócia do escritório fala. Qual que é a sua dor? Qual a dor que você quer ter? Né? Quer trabalhar mais ou quer economizar para viver com tranquilidade lá na frente? Né? É isso. Tiago, deixa os contatos de vocês, como encontrar, quem quiser mais informações. Bom, nosso contato, vocês podem encontrar a gente tanto no Instagram,
a Start Investimentos, né? Sou sócio lá do escritório, nós somos um escritório representante, escritório credenciado da XP. Também pode encontrar a gente no LinkedIn, tá? Também Start Investimentos. E a gente está sempre, constantemente, postando vídeos educacionais, né? A gente também tomou essa iniciativa de postar sempre, desde para o investidor mais leigo, para o investidor mais arrojado. Então segue a gente lá, tem muito conteúdo bom. E também no YouTube, tá? A gente começou a postar algumas coisas lá. E a gente fica à disposição, né, para ajudar. É importante frisar que a internet, né, esse mundo virtual e tecnológico, também vai ter fontes seguras de informação. Estar atento onde procurar, onde se informar sobre aquilo para não cair numa armadilha. Exatamente. Tiago, eu queria agradecer demais a sua vinda, a sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui. É um assunto que mexe com o dia a dia das pessoas, essa questão financeira. A gente precisa entender mais e falar mais sobre isso. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês e voltem sempre. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição a ajudar. Muito obrigada. Obrigado. A gente fica por aqui e até a próxima.